e fascinantes da antiguidade, o livro de Enoque. É uma obra, sabe, cheia de anjos caídos, gigantes, profecias, que basicamente nos dá uma visão do universo que a gente não costuma encontrar nas escrituras mais conhecidas. É uma história que prepara o terreno para muitos eventos bíblicos, só que de uma maneira completamente nova. Pois é, essa pergunta é o ponto de partida de tudo no livro de Enoque. A ideia aqui é radical. Ela propõe que a raiz de todo o mal, de toda a corrupção no mundo, não começou aqui com a gente, como os humanos, mas sim com seres celestiais que quebraram uma lei sagrada. E quem vai ser o nosso guia nessa jornada? Enoque. E olha, ele não é um profeta qualquer, não. O texto descreve ele como um escriba da retidão. Um homem tão, mas tão justo que foi escolhido para ser, tipo, a ponte entre o mundo mortal e o mundo divino. Um mensageiro direto de Deus. Ok, então vamos lá. É aqui que a história começa de verdade. Tudo se inicia com um grupo específico de anjos, conhecidos como os vigilantes, e uma única decisão. Uma decisão que mudaria o destino da criação para sempre. A primeira transgressão foi o desejo. Simples assim. Pensa bem, esses anjos eram guardiões celestiais. A missão deles era proteger a humanidade. Mas aí eles foram consumidos pela luxúria ao observar as filhas dos homens. E foi esse desejo que deu o pontapé inicial numa sequência de eventos catastróficos. E não foi um ou dois anjos, não. O livro é bem específico. 200. 200 anjos! É uma legião celestial inteira que desceu junta no topo do Monte Hermon. E esse lugar, ele virou o símbolo da rebelião deles, da maldição. E aqui tem um detalhe fascinante. O líder deles, um anjo chamado Samiasa, ele hesita. Ele sabia muito bem o tamanho do problema que eles estavam criando. E o medo dele, o medo de ser o único a pagar pelo crime, isso mostra que eles tinham total consciência do que estavam fazendo. Sabiam que era errado antes mesmo de começar. Então, para garantir que ninguém pulasse fora, o que eles fizeram? Selaram um pacto. E o plano era grandioso, viu? Não era só sobre tomar as poses. Era sobre criar uma linhagem totalmente nova, corromper a humanidade com conhecimento proibido e, o mais crucial de tudo, amarrar todo mundo junto num juramento. Assim, a culpa seria de todos, sem exceção. Beleza, eles fizeram o pacto. E aí, quais foram as consequências? Bom, o mundo foi jogado num caos que mal dá para imaginar. Essa união proibida entre anjos e humanos gerou monstros e liberou um tipo de conhecimento que a humanidade simplesmente não estava preparada para ter. O primeiro resultado, e o mais terrível de todos, foram os Nephilim, os gigantes. E não eram gigantes quaisquer, eram seres colossais com uma fome que não tinha fim. Uma fome tão absurda que eles devoravam simplesmente tudo que os humanos produziam. A Terra chegou à beira do colapso por causa deles. E quando a produção humana não foi mais suficiente, o horror só aumentou. Os gigantes se viraram contra a própria humanidade, viraram canibais. Começaram a devorar gente, animais, pássaros, tudo. A criação inteira foi jogada num ciclo de violência sem fim. Foi uma perversão completa da ordem natural das coisas. Mas a coisa não parou na violência física, na destruição. A corrupção foi também intelectual. Anjos como esse tal de Azaziel ensinaram segredos dos céus que a gente nunca deveria ter aprendido. Coisas como a arte da guerra, o uso de cosméticos para a vaidade, os mistérios da feitiçaria, da astrologia. Foi um conhecimento que plantou a semente da maldade e mudou a sociedade para sempre. Mas no meio desse caos todo, a própria terra começou a gritar por socorro. E lá no alto, os céus ouviram. Uma resposta divina estava vindo. E ela seria, ela seria dura e definitiva. E é exatamente aqui que o papel do Enoque se torna central. Pensa só, um simples mortal recebe uma missão que é praticamente suicida. Ele tem que ir lá confrontar esses anjos superpoderosos e anunciar a sentença deles, a condenação eterna. Ele se torna, literalmente, a voz do julgamento de Deus naquele momento. E a linguagem da sentença é pesada, é implacável. A ordem de amarrar Azaziel, aquele mesmo anjo que ensinou a guerra, e jogá-lo na escuridão para depois ser lançado no fogo, isso mostra o tamanho do castigo. Não tinha espaço para perdão. Acabou. E para os outros anjos, a punição foi igualmente terrível. Eles foram presos nas profundezas da terra.
E não foi uma morte rápida, não. Foi um confinamento de milênios. Eles foram forçados a assistir, de camarote, a destruição de tudo que eles criaram, só esperando pelo julgamento final. Isso aqui resume a essência do livro todo, a grande divisão entre o bem e o mal. De um lado, a escuridão, a maldição eterna para quem pecou. Do outro, a promessa de luz, de paz, a promessa de herdar a terra para quem se manteve justo. Tá, mas e aí? Essa história toda foi excluída de muitas bíblias, certo? Então, como que ela conseguiu deixar uma marca tão profunda no nosso jeito de pensar, na religião, na cultura? Vamos entender isso agora. O ponto principal é o seguinte: muitas ideias que a gente considera básicas hoje foram, na verdade, detalhadas primeiro aqui. Sabe a ideia de que o mal tem uma origem sobrenatural que não veio só dos humanos? Ou que demônios são os espíritos dos gigantes que morreram? E aquela visão super detalhada de um juízo final? Tudo isso tem raízes fortíssimas no livro de Enoque. E talvez o legado mais uau, mais impactante de todos, seja a descrição de uma figura messiânica, o Filho do Homem. Alguém que, segundo o livro, já existia antes da própria criação do mundo e que um dia vai se sentar num trono para julgar todo mundo. É um conceito teológico gigante que ecoa em muitos outros textos que vieram depois. E tudo isso nos leva a uma grande pergunta, né? Se essa história toda dá respostas para algumas das maiores questões da humanidade, de onde vem o mal, qual é o nosso destino, por que raios ela foi deixada de lado, ficou escondida nas sombras por tanto tempo? É uma pergunta que até hoje continua ecoando.